Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos à TV Federaminas. Durante esse mês de setembro, a Federaminas promove uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. As entrevistas serão transmitidas via internet, sendo ainda retransmitidas por várias rádios e TVs ligadas à MIST em todo o nosso estado. O nosso agradecimento especial aos nossos parceiros, a OAB, Comissão de Direito Tributário, o Instituto Metodista Isabela Hendricks, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIST, e o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA-MG. As entrevistas ocorrerão em 4 blocos distintos, sendo o primeiro bloco, duração de 20 minutos, com a palavra livre ao candidato para apresentação da sua plataforma de governo. O segundo bloco, duração de 15 minutos. Serão realizadas 5 perguntas apresentadas pelo entrevistador, sendo concedido ao entrevistado 3 minutos de resposta para cada questão. No terceiro bloco, duração também de 15 minutos, e serão realizadas 5 perguntas elaboradas pelos representantes das associações comerciais e parceiros enviados à Federaminas. O entrevistado terá, igualmente, 3 minutos para a resposta de cada questão. E finalizando, o quarto bloco, duração de 5 minutos para as considerações finais do candidato. O nosso candidato dessa noite é o candidato Claudinei Dulim. Claudinei é natural de Belo Horizonte, 50 anos, casado, pai de 2 filhos, é advogado, professor universitário, especialista em processo eleitoral. É vice-presidente da Executiva Nacional do Avante, ex-secretário municipal adjunto de Administração das Regionais Nordestes e Venda Nova na Prefeitura de Belo Horizonte. Também atuou como ouvidor do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DR. Candidato, boa noite. Em nome do Sistema Federaminas, agradeço a sua presença. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Federaminas. Por gentileza, você tem 20 minutos para falar da sua plataforma de governo, deixando a sua mensagem inicial. Mas que, ao final, foi surpreendida aí com essa movimentação das cúpulas do PSDB, do Democratas, que retiraram a candidatura do Rodrigo, e a gente, insatisfeito com essa movimentação antidemocrática, atrasada, da política velha, nós cogitamos, então, a possibilidade de caminharmos com a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que, ao nosso sentir, também representava uma boa candidatura, tendo em vista a sua desenvoltura à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, um homem muito sério, um gestor muito qualificado. Nós, então, avaliamos a candidatura do Márcio Lacerda do ponto de vista jurídico e entendemos essa candidatura como inviável do ponto de vista jurídico, tanto é que deu no que deu, ele teve que retirar realmente a sua candidatura. A partir daí, então, o Avante, o meu partido, ele, entendendo que nem um lado nem outro que estava polarizado aqui em Minas Gerais, né, não atendia mais os anseios de Minas e não coadunava mais o seu pensamento com o nosso. Né, não havia mais uma convergência de interesses autênticos para Minas Gerais, do nosso ponto de vista. Nós, então, optamos pela candidatura própria. Eu nunca fui candidato, embora já tenha participado de gestões anteriores, né, tenha colaborado um pouco lá no DER como ouvidor, na Prefeitura de Belo Horizonte como secretário adjunto das regionais Venda Nova e Barreiro. A minha candidatura, então, ela veio pelo partido, por uma indicação do partido, e eu aceitei o desafio e estou participando desse processo com muito entusiasmo, com muita alegria e ouvindo muitas pessoas, dialogando com os segmentos mais variados possíveis. Estamos aí construindo e aprimorando o nosso plano de governo. Bom, a partir daí, a minha candidatura, como foi a última a ser colocada, nós tivemos algumas dificuldades, nós tivemos que replanejar tudo que nós tínhamos começado há um ano atrás, mas colocamos a candidatura na rua e à disposição de Minas Gerais, à disposição das pessoas. Nós, então, viemos para essa disputa com uma proposta diferente. Né? Nós entendemos que há uma polarização no país,
entre essa discussão entre coxinhas e mortadelas, essas discussões entre direita e esquerda, essa radicalização de discurso, que fizeram muito mal a Minas nesses últimos 16 anos, porque PT e PSDB se rivalizavam no governo o tempo todo. Quando você tinha, por exemplo, o PSDB à frente do governo de Minas, você tinha as escom se acusando o tempo todo, né, e reclamando do caixa, do que aconteceu, da falta de gestão, que um deixou dívida, que o outro. Nós abandonamos essa discussão. Nós não queremos mais saber dessa discussão. Nós precisamos de buscar soluções para Minas Gerais. E é o que nós estamos propondo. Como é que seria, então, a busca dessas soluções? Nós precisamos fazer uma profunda reforma no governo de Minas. Nós entendemos que o governo de Minas é uma máquina emperrada, falida, os números são muito preocupantes, caóticos. Nós, então, estamos promovendo estudos, a equipe de governo está promovendo estudos para poder entender a situação real de Minas, porque nem esses números que nos são apresentados, a gente não consegue entender esses números, não há muita transparência na divulgação desses números. Então nós precisamos trabalhar isso. Como é que nós estamos fazendo isso? Nós vamos, no caso de uma eleição nossa, nós vamos fazer uma profunda auditoria das contas do Estado. Mas é auditoria de verdade, né? Nós vamos fazer uma auditoria independente, cuidadosa e eficiente, austera, sob o nosso comando. Nós vamos fazer essa auditoria, nós vamos fazer um levantamento patrimonial do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais tem patrimônio que ele não sabe que tem e mantém o custeio, né? O Estado está sendo um péssimo gestor do seu patrimônio, porque realmente não há um levantamento patrimonial. E se não há o levantamento patrimonial, você não tem como inventariar o que o Estado tem. Então nós vamos junto aos cartórios, nós vamos fazer esse levantamento patrimonial do Estado e vamos entender o que o Estado pode, por exemplo, dar como garantia para adquirir novos empréstimos, o que o Estado pode vender porque não precisa. Nós vamos tentar melhorar as finanças do Estado através dessas iniciativas. E outra iniciativa que é fundamental, nós vamos fazer um encontro de diálogo. Acabou. Não havendo diálogo, vai judicializar e vai demorar mais. Então o que nós vamos fazer? Independentemente da força política que tiver no âmbito do governo federal, nós vamos ter a humildade, a sabedoria, a inteligência de fazer esse gesto rumo ao governo federal, em direção ao governo federal, para a gente fazer esse encontro de contas. Porque esse encontro de contas, ele pode viabilizar em grande medida a questão das finanças aqui em Minas Gerais. Para além disso, nós vamos promover também uma grande discussão no país sobre uma revisitação à Lei Candir. A Lei Candir, para quem não sabe, é aquela lei que autoriza que a atividade econômica ingresse no município e para as exportações, para mais commodities, né, que é o caso de Minas Gerais, para as exportações, e parece que 70% do nosso PIB aqui de Minas Gerais é exportação de commodities, esses commodities eles vão embora do estado de Minas Gerais, o governo federal arrecada, há uma ruptura com o Pacto Federativo nesse sentido, porque o governo federal repassa aos estados e aos municípios valores que não condizem com a realidade do que é extraído aqui das riquezas de Minas Gerais. Então nós vamos rediscutir isso com a União, nós vamos propor a partir de Minas Gerais, porque envolve outros estados também. Então nós vamos, a partir daqui, outra coisa que nós precisamos fazer imediatamente, a gente vai rever a questão da cidade administrativa, da viabilidade da cidade administrativa. Nós temos que entender, se a cidade administrativa for tão antifuncional como nos parece ser, nós vamos ter que dar outra destinação à cidade administrativa. E que destinação seria essa? Nós vamos discutir com a iniciativa privada, nós vamos discutir com quem entende de tecnologia, porque não um polo tecnológico, né? Nós temos 12 universidades públicas federais em Minas Gerais, 2 universidades estaduais e as privadas também, né? Porque a tecnologia, paralelamente a essas nossas ações, ela vai ser um ponto-chave no nosso governo para recuperar as finanças do Estado, né? A gente tem visto, são vocês e que vivem nesse ambiente inóspito em Minas Gerais do ponto de vista da desorganização tributária. O Estado, Emílio, para se ter uma ideia, para que as pessoas saibam, ele tem batido recordes sucessivos de arrecadação em Minas Gerais. Até julho desse ano, nós arrecadamos 33,7 bilhões. Ou seja, nós estamos arrecadando a cada mês mais em Minas Gerais.
os funcionários da Secretaria da Fazenda, os auditores da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, receberam, nesse semestre, justa e merecidamente, uma gratificação do governo do Estado por terem batido todas as metas de arrecadação. Olha que incoerência, né? Nós estamos pagando aí aos funcionários a gratificação por terem batido todas as metas. Eles vão bater todas as metas até dezembro. Vão bater todas as metas até dezembro, e o Estado, nessa situação falimentar que está. O que é isso? Ou a meta é acanhada, ou as contas estão desorganizadas. Ou pior, as duas coisas. Então a nossa preocupação vai muito nesse sentido, de organizar a questão tributária do Estado. O arcabouço tributário do Estado de Minas Gerais, ele é anacrônico, ele é confuso, ele espanta investimento. Quantos empreendimentos foram embora de Minas Gerais nesse ano? Goiás recebeu, Espírito Santo, Paraguai, as indústrias, as empresas, elas estão indo embora de Minas Gerais. Por quê? Porque nós não temos um conjunto tributário atrativo. Nós precisamos fazer mais do que um ajuste fiscal. Nós precisamos fazer uma grande reforma tributária em Minas Gerais e, mais do que isso, acenar para os outros estados e para o governo federal que precisamos fazer a mesma coisa no Brasil. Nós estamos sufocando o comércio em Minas Gerais. Nós estamos sufocando as indústrias em Minas Gerais. Como é que nós vamos fazer isso? Com inovação, com criatividade, com tecnologia, né? Nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Nós não podemos ficar na mão do mercado internacional no sentido de ficar exportando commodity e fazer da commodity a nossa principal atividade econômica, né? Vamos dar um dado aqui, o Brasil, o maior exportador de café do mundo, com a Alemanha, que é o maior comerciante de café do mundo. Por quê? Não produz um grão, investe o quê? Tecnologia, escoa a sua produção com muita qualidade, né, através de ferrovias. Então nós precisamos resolver essa questão. Lógico, gente, que não tem jeito aqui em Minas Gerais, nesse primeiro momento, de fazer grandes investimentos. Não tem, a gente sabe que não tem. Mas a nossa preocupação é que Minas possa voltar aos eixos. E mais do que isso, é a gente começar imediatamente a questão dessa requalificação fiscal do Estado. Muito confuso, anacrônica, atrasado. A gente precisa resolver isso, porque não é aumentando imposto que se arrecada mais, essa lógica é perversa e ela é equivocada. Nós precisamos fomentar, principalmente, os pequenos e médios comércios e negócios em Minas Gerais, para que nós possamos ter um caminho em que nós podemos melhorar a arrecadação e ter um círculo virtuoso, e não esse vicioso que nós estamos tendo aqui no Estado. Então nós temos essa preocupação, nós vamos fazer isso com muito cuidado, com gente que entende do que está fazendo. Nós vamos ter uma equipe técnica qualificada, porque nosso partido não tem compromisso com coligações partidárias, nós não temos que encher a máquina de partidos políticos, nós não temos essa preocupação. Nós vamos vir aqui na Federaminas, nós vamos pegar gente daqui para ajudar, auxiliar a gente, nós vamos convidá-los a participar do processo, porque isso é que é importante. Nós vamos conversar com os segmentos responsáveis por cada área, porque eles é que sabem o que é necessário em cada área. Então nós vamos ter essa humildade de reconhecer, lógico, sob o comando do governador do Estado. Nós não vamos atribuir funções e nós não vamos terceirizar responsabilidades. Não é esse o nosso intuito. Mas nós vamos fazer isso com muito cuidado, em parceria com vocês, com os outros segmentos organizados, para que a gente possa devolver a Minas Gerais aquilo que ela sempre teve de melhor, que é a sua tradição, que é a sua tradição política, que é aquela tradição de Estado rico. Nós estamos marginalizados nas discussões nacionais porque Minas Gerais se transformou num estado rico que distribui pobreza. Como é que a gente trabalha isso? Nós precisamos mudar essa lógica, mas nós vamos mudar isso discutindo e conversando com as pessoas e com os movimentos envolvidos, com a sociedade organizada. E isso está faltando em Minas Gerais, diálogo. Nesses 16 anos, eu tenho dito, essa rivalização entre as forças políticas do Estado só tem feito mal a todos nós. Gente, a questão da segurança pública, o comerciante vai para a sua loja de manhã, ele abre a sua loja, a sua família não sabe se ele volta para casa. Nós estamos assim num sistema de violência, por quê? Porque nós vamos combater essa questão da violência, não é com policial armado na rua apenas. Violência na rua é uma questão de inteligência. Nós precisamos qualificar a inteligência das polícias de Minas Gerais. Nós precisamos de integrar, não as polícias, integrar os dados que circulam, as informações que circulam entre as polícias civil, militar, bombeiro militar, as guardas municipais que estão se expandindo por todo o estado de Minas Gerais, elas têm um papel fundamental nessas informações, a Polícia Federal. Mas como é que você vai fazer isso, governador? Eu vou fazer isso
implantando em Minas Gerais imediatamente a lei. Sistema Único de Segurança Pública. Isso nós precisamos fazer. Mas nós temos que ter a sensibilidade de entender a fragilidade, por exemplo, do pequeno e médio comércio na rua, sem a proteção da polícia. Porque polícia armada, como eu disse, não é só a solução. Precisa ter inteligência. Nós precisamos de ouvir mais as pessoas. Nós precisamos visitar os comércios, estar com eles, ter um canal de ligação, de comunicação direto com a Federaminas durante todo o governo. Por que nós só vamos conversar Federaminas quando é período eleitoral? Por que nós vamos ouvir a Federaminas quando surgir algum problema ligado ao tema? Não é isso, tem que ter esse canal de diálogo o tempo todo. O governo nada mais é do que a gestão do nosso Estado, a gestão das nossas necessidades. E trabalhar essa questão do comércio, da segurança do comércio, isso é um tema permanente, isso não é política de governo, isso tem que ser política de Estado. Nós temos que parar de partidarizar políticas. Políticas não são partidarizadas, né? Inclusive, outra proposta nossa para poder enxugar a questão das contas do Estado é a diminuição de 7 secretarias. Nós vamos fundir algumas secretarias, vamos incorporá-las umas às outras, mas vamos diminuir 7. Das 21 que nós temos, nós teremos... a gente não sabe se é 21 ou se é 22, porque tem uma que tem status de secretaria, mas não é secretaria. Mas, de qualquer forma, nós vamos cortar 7, né? Por exemplo, eu não vou falar aqui de todas, mas, por exemplo, nós temos secretaria de Casa Civil, Governo e Relações Institucionais. As 3 tratam dos mesmos temas, praticamente. Então, nós podemos fazer essa fusão de secretarias. E aí, para isso, nós precisamos fazer o quê? Exonerar cargos de confiança. No governo do PSDB, ele já tinha um número excessivo de cargos de confiança, mesmo porque era um momento econômico diferente no Brasil, né? Veio o governo atual e aumentou em 20% ou 25% esses cargos de confiança. Nós vamos exonerar esses cargos de confiança, nós vamos cortar 35% dos cargos de confiança focado nas assessorias. E mais do que isso, os cargos de confiança, que são cargos de gerenciamento e de direção, nós vamos dar esses cargos a servidores da casa preferencialmente. Porque é o servidor da casa que tem a experiência técnica, a convivência diária com aquela lida das questões administrativas do Estado. Então nós vamos fazer isso, nós vamos requalificar a administração. Nós vamos também investir muito na questão da capacitação dos nossos professores. Nós queremos que as crianças, que os alunos egressos do ensino médio em Minas Gerais, que os jovens egressos do ensino médio em Minas Gerais, que eles tenham escola integral, em tempo integral e escola integrada. Nós queremos que eles tenham qualificação técnica e saiam com domínio de língua inglesa e de curso técnico de dentro da escola pública, porque isso é possível fazer. É lógico, gente, que nós não vamos fazer isso num passe de mágicas, não existe mágica. Nós precisamos aí de 1 ano para organizar a casa, para colocar salário de professor em dia. É muito triste a gente vir para o debate político, para a campanha eleitoral, ter que falar de salário de servidor, ter que falar de salário de policial. É duro a gente ter que falar que nós estamos apropriando dos recursos dos municípios e não estamos repassando a eles. Os municípios estão vivendo uma situação de colapso. Isso é muito ruim. Então nós queremos incentivar nossos professores, qualificá-los, pagá-los em dia, devolver a eles a alegria, a dignidade, a esperança, para que as nossas crianças e os nossos jovens saiam da escola em condição de disputar com o aluno da escola privada. Porque é possível fazer isso, basta ter vontade política. Então nós vamos ficar 1 ano organizando a casa para colocar salário de servidor em dia e depois nós vamos implantar essas políticas que nós tanto defendemos ao longo dessa campanha. Necessário frisar que nós não vamos fazer nada que não for dialogado com as pessoas e com os envolvidos, com os interessados, com o segmento. A Federaminas pode ter a certeza que no nosso governo a gente vai ter um contato, um canal de comunicação direto com a Federaminas. Nós vamos ouvir os interesses, as pautas e vamos fazer parcerias para poder atendê-las dentro das possibilidades que o governo e das limitações que o governo tiver. Mas nós estamos com muita vontade de ouvir, de entender e estamos extremamente desejosos no sentido de fazer uma administração democrática, despartidarizada, descompromissada com acordos políticos que não servem aos interesses dos mineiros e que servem a interesses outros que não são os nossos. São muitas coisas que a gente pretende fazer. É óbvio que nesses 20 minutos a gente não consegue esclarecer tudo, mas a gente quer dar aqui mais ou menos uma diretriz. E dando essa diretriz baseada naquilo que nós achamos primordial para uma boa administração. Diálogo, diálogo e diálogo. Saber ouvir, levantar erros, mas mais do que isso,
apontar soluções. Nós não vamos ter esse discurso de ódio na nossa administração, nós não entendemos que o problema de Minas Gerais é um problema que diz respeito à falta de comunicação, de diálogo entre partidos políticos. Nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação são as pessoas, nossa preocupação é discutir com os mineiros os problemas e apontar soluções. Nós vamos apontar soluções, nós vamos resolver as questões mais urgentes, mas nós vamos fazer tudo com muito planejamento, muita responsabilidade. Mas nós temos a certeza absoluta que esse formato de administração, de gestão da coisa pública que nós estamos propondo, será realizado com foco nas pessoas. Nós vamos cuidar realmente das pessoas, nós vamos garantir a elas que elas tenham saúde, educação, desenvolvimento econômico de qualidade, porque o Estado de Minas Gerais precisa disso e nós vamos fazer. Candidato, parabéns pela colocação, né? E aqui nós vamos focar alguns pontos que nós consideramos importantes para o nosso sistema, Sim, né? E também e para o povo do nosso estado de Minas Gerais. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui, eu vou começar por economia. Pois não. Correto? A Federaminas é uma entidade representativa de todas as associações comerciais do estado. E os nossos associados, né, atividades dos nossos associados, 85% são empresários da micro, pequena e média empresa. Esses empresários não têm voz no governo, comparados-se com as grandes empresas, ok? Candidato, se eleito, quais medidas o senhor pretende tomar para equilibrar o diálogo e ouvir também os pequenos e médios empreendedores? Historicamente, eu já até coloquei aqui algumas iniciativas que nós vamos tomar, mas é bom que se frise o seguinte: historicamente, Minas Gerais e o Brasil trata muito mal o micro, o pequeno e o médio negócio. Essa lógica extremamente perversa, ela não pode continuar, ela não pode persistir. Há que se entender a importância, porque são a micro, pequena e a média empresa que geram a economia, que movem, são a mola propulsora da economia do nosso país. E nós temos exemplos aí na China, por exemplo, né? Minas Gerais, ela é embaraçadora desses negócios. Você já tem uma legislação federal extremamente antiprotetiva desses negócios. E Minas Gerais repete essa legislação porque falta a Minas Gerais sensibilidade, compromisso e criatividade para poder resolver essas questões. A outra coisa é a questão da representatividade. Não tem representatividade porque não há esse canal de ligação, de comunicação, perdão, entre o governo e os empresários. São negócios familiares. Há que se ter uma sensibilidade e compreender que tem que simplificar esse tipo de atividade. É muito burocrático para o sujeito abrir uma empresa, é mais burocrático ainda para fechá-la. Nós temos que cuidar disso, nós temos que trabalhar como facilitadores. Olha, gente, vou dizer a vocês, do pequeno, médio negócio, não do micro, pequeno e do médio, né? Vou dizer a vocês, se o Estado não atrapalhar, já ajuda demais. Porque nós temos Estado criador de dificuldade, muitas vezes, para vender facilidades. E isso nós temos que acabar. Então nós temos que ter um Estado desburocratizado, desembaraçado, compromissado com esses negócios e cientes da economia, da força dessa economia no nosso PIB. Então nós temos que ter um canal de comunicação com o Estado de Minas Gerais para que a gente possa fazer isso com qualidade. Agora, não é ato unilateral, não é decisão de gabinete, não se resolve essas questões na canetada. Tem que ouvir quem está no segmento, tem que ouvir quem está no setor, tem que ouvir quem atua, tem que ouvir quem levanta a porta do seu estabelecimento todo dia e o fecha no final da tarde, se der a sorte de conseguir fechar, porque a questão da segurança pública também está atrapalhando demais a vida do nosso comércio. É preocupante a questão do pequeno e médio comércio, a exposição que ele fica e a nossa segurança não consegue chegar lá, inclusive com atraso de salário de policial militar. Daqui a pouco nós vamos chegar um pouquinho de segurança. Vamos falar um pouquinho de segurança. Dentro voltando aqui à parte de economia, e dentro desse diálogo com o governo, é uma das principais reivindicações da Federaminas, tá? Porque nós achamos que é muito importante esse diálogo junto com o governo, comparado com as outras empresas. Na parte de economia aqui, uma segunda pergunta, com relação aos insumos essenciais, como energia elétrica e combustíveis, né?
estão sujeitas à alíquota do ICMS muito elevado no nosso estado. O senhor, como pretende alterar essa situação? Como seria possível reduzir essa tributação, mesmo diante do quadro de déficit fiscal que o nosso estado vive atualmente? Eu tenho essa preocupação permanente. Primeiro, vamos falar da gasolina, do combustível, perdão. Eu não seria irresponsável de dizer que é possível, nesse momento, tratar de diminuir alíquotas de ICMS no tocante aos combustíveis, ainda que considerando que Minas tem uma das maiores alíquotas do país. Mas nós podemos fazer isso oportunamente numa escala progressiva. No tocante à energia elétrica, nós temos que tomar muito cuidado em observar a questão da CEMIG. Nós temos a energia das mais caras do país, mas nós temos a melhor empresa de energia elétrica desse país. O que nós temos que fazer com a CEMIG? Nós temos que requalificar a CEMIG. Nós não vamos vender CEMIG, nós não vamos privatizar. Porque a CEMIG, ela é um patrimônio de Minas Gerais, mas a riqueza que ela gera tem que ficar em Minas Gerais. A CEMIG não tem que ter 46% das ações da Light. A CEMIG não tem que ter fábrica de bicicleta. A CEMIG não tem que ser sócia de empresas no mercado financeiro. O capital que a CEMIG gera, o ativo que a CEMIG gera em Minas Gerais, tem que ficar em Minas Gerais. Com isso, a gente vai conseguir diminuir a conta de energia e fazer um programa específico para o micro, pequeno e médio empresário. É possível fazer isso, mas não há vontade política. Vou reiterar ao micro e pequeno negócio, micro, médio e pequeno negócio. Nós vamos ter um canal permanente de diálogo. Eu já estou aqui com esse gesto, com essa proposta. Nós vamos ter esse canal permanente para a gente poder conseguir ouvir e entender e compreender melhor, porque é muito específico. É muito específico. A gente vai estudar esses temas, a gente se prende em uma série de situações que é específica do negócio. Mas o que nós podemos fazer é fazer com que a CEMIG volte a ser nossa, né? Que tem uma gestão. Diretoria da CEMIG tem que ser ocupada por servidor da CEMIG de carreira. Os engenheiros da CEMIG, eles são os mais qualificados do país. Nós estamos tomando isso da CEMIG, nós estamos furtando isso da CEMIG, isso é um absurdo. Então nós vamos devolver a CEMIG para Minas Gerais. Quem vai ocupar cargo de confiança na CEMIG são servidores da casa, técnicos qualificados, que possam trazer, otimizar a geração da nossa energia. Outra coisa, nós fizemos um levantamento. O Norte e o Vale do Jequitinhonha de Minas são as regiões de Minas Gerais que mais recebem sol durante o ano. E nós temos que transformar esse problema em solução. Energia fotovoltaica. Nós podemos fazer isso, a CEMIG comprar essa energia de lá, um custo muito baixo, energia sustentável. Falta inovação. Nós estamos trabalhando, nós estamos governando com os pés no passado e os olhos num presente que está muito complicado. Tem que pensar no futuro. Ok, candidato. Vamos falar agora de segurança. Sim. Né? Você tocou muito bem da segurança para nós empresários. Em muitos municípios mineiros, os empresários se unem e contratam escolta para garantir a sua segurança e de seus empreendimentos, de uma maneira privada, ok? O que pretende fazer no intuito de dar segurança e paz à população mineira, especialmente aos empresários vitimados por frequentes assaltos em seus estabelecimentos? E aqui eu sou prova disso. Infelizmente. Infelizmente, né? Essa questão da segurança, como eu já disse, não tem mágica também. Primeiro, não há grandes investimentos em segurança em Minas Gerais nos próximos 2 anos. Não vai haver. Isso não quer dizer que nós não podemos requalificar a segurança do nosso Estado, né? Primeira coisa, implantação do Sistema Único de Segurança Pública. Essa lei do SUSP, ela é necessária. Ela é uma lei boa e que precisa ser implantada. O que nós precisamos fazer? Precisamos ter coragem para fazer. Não vai gerar gastos absurdos. É apenas uma circulação de dados com mais qualidade. Então, eu já disse, nós vamos circular dados, interligar dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, das guardas municipais, da Polícia Federal. Então, nós vamos trabalhar a polícia em Minas Gerais com inteligência e não com violência, né? Nós vamos ter uma polícia mais perto, nós vamos fazer estratégias com essas informações, de distribuição dessas informações, porque nós vamos ver que, eu não tenho um número exato, mas 80% dos crimes que acontecem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, acontecem em 20% do território.
Se a gente identifica onde os crimes acontecem e na quantidade que eles acontecem, qual que é o sistema que nós temos que colocar ali? De prevenção. E nós não temos isso em Minas Gerais. Então nós vamos colocar com muita tranquilidade a implantação do Sistema Único de Segurança Pública, sem fazer grandes investimentos da polícia nesses 2 primeiros anos. Não há concurso público para a Polícia Militar nos próximos 2 anos, nós vamos ficar com o efetivo que está aí, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, não tem condição de fazer, não vou ser irresponsável, mas nós vamos ter um cuidado especial. E esse canal de comunicação que nós vamos ter com vocês vai nos facilitar muito no dia a dia em estabelecer parcerias. Essa despesa que o comércio tem com a manutenção de segurança privada, a gente entende que é a obrigação do Estado a questão da segurança pública, mas a gente entende também que esse tipo de custo que vocês têm com a segurança privada, a gente pode diminuí-lo, talvez não erradicá-lo, mas em grande medida através de parcerias que nós podemos estabelecer. Nós vamos também trabalhar muito na prevenção, como, por exemplo, resgatar o programa da Polícia Militar aqui em Minas Gerais, que é o Fica Vivo. Esse programa precisa voltar com a intensidade que ele tinha num passado recente, porque nós vamos requalificar os oficineiros, vamos trabalhar insistentemente. Mas isso é uma medida a médio prazo, né? A curto prazo, o que nós vamos fazer é estabelecer uma inteligência e vocês vão sentir no dia a dia que vai mudar. Muito bem, candidato. Vamos falar de um tema aqui que ele é muito complexo, né, mas muito importante para nós mineiros, né, com relação à saúde. Sim. Né? Com tantos problemas que temos no Estado, por onde pretende começar o seu trabalho para melhorar a saúde dos mineiros, caso seja eleito? Na verdade, a questão da saúde, a primeira coisa que a gente precisa banir da saúde, isso não é um caso específico de Minas Gerais, é histórico no Brasil, que a gente precisa resolver na saúde, é o câncer, é a corrupção. Combatendo a corrupção, nós vamos qualificar, porque o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é reconhecidamente, no mundo inteiro, um dos melhores sistemas de saúde do planeta. O que acontece? É porque tem gente no meio desvirtuando esse Sistema Único de Saúde nosso aqui no Brasil. Então nós vamos combater a corrupção, principalmente na área de saúde. Nós vamos trabalhar com gente que entende de saúde. Então nós vamos despartidarizar a saúde em Minas Gerais e nós não vamos nos ceder à tentação, à sedução de tomar decisões palacianas de gabinetes no que diz respeito à saúde. Nós vamos conversar com quem entende de saúde, nós vamos falar com as pessoas que procuram os nossos serviços de saúde e nós vamos estabelecer uma relação cristalina, transparente com essas pessoas. A partir daí, estancando a corrupção, entendendo, dialogando com as pessoas, retomando os repasses dos municípios às santas casas e os repasses da saúde aos municípios, porque isso precisa ser retomado. E vou adiantar, não tem como pagar os atrasados nos primeiros meses de governo. Nós vamos tentar resolver a casa, organizar a casa, para nos primeiros 50, 60 dias do governo, a gente já começar a repassar para os municípios aquilo que lhes é de direito, porque não está sendo repassado. E isso vai criar um problema jurídico lá na frente também, porque quando os municípios receberem esse recurso da saúde, por exemplo, ele já tirou do seu caixa único e aplicou na saúde. Quando ele recebeu o recurso para a saúde, ele só pode aplicar na saúde. Então ele está pagando médico com dinheiro que é dele, do caixa, que ele podia estar investindo. Quando o dinheiro entra, ele não pode fazer investimento, ele tem que pagar médico. Então nós temos que resolver essa questão jurídica também. Mas nós vamos fazer uma requalificação da saúde em Minas Gerais. Nós vamos requalificar os nossos servidores, nós vamos promover cursos, treinamento, capacitação e vamos fazer um profundo levantamento da situação dos nossos hospitais regionais, que as obras estão todas paradas. 8 hospitais regionais que fazem com que as pessoas tenham que viajar 500, 600 quilômetros para se submeter a situações indignas aqui na capital. Então nós temos que trabalhar essa questão. Por que não trabalhar esses hospitais através de parceria público-privada? Ou através de instituições, ONGs, OCIPs, que já atuam nessa área e que não gera custo para o Estado, porque eles sabem fazer. Porque a gente tem que entender, gente, que o Estado sabe fazer muito pouco. O Estado sabe fazer muito pouco. E já que o Estado sabe fazer muito pouco, ele tem que intervir o menos possível, ele tem que ser o mais distante possível. Eu sempre disse o seguinte, quanto menos Estado, mais atividade econômica. Tranquilo. Candidato, agora é um assunto que é a base de tudo, né? Do ser humano, que é a educação. Sim. Como todos os candidatos prometem melhorar a educação, saúde, condições de moradia e segurança. Né? Mas qual que é a sua prioridade em educação? Infelizmente, a nossa prioridade em educação é pôr o salário das professoras em dia. É muito rasteiro.
é muito pequeno, mas infelizmente nesse momento nós precisamos colocar o salário dos funcionários da educação em dia. Agora, para além disso, devolver aos professores mais do que o salário, devolver a eles, a elas, o entusiasmo de ir para a escola trabalhar, devolver a elas a sua dignidade. Aí sim, a partir daí, nós já dissemos, organizada a casa, nós vamos ter no ensino fundamental e médio a estratégia de escola escola integrada e de tempo integral, com foco em língua estrangeira e qualificação técnica, curso técnico profissionalizante mesmo do que eu estou falando, né? Nós podemos fazer isso através de parcerias, nós podemos fazer isso através de um grande trabalho em Minas Gerais de conscientização da mudança de comportamento do Estado em relação à escola. Tudo começa e tudo termina na educação. A partir do momento que a gente requalificar a questão da educação em Minas Gerais, nós estamos caminhando, é lógico, a médio e longo prazo, para requalificar as outras políticas públicas também, né? Então, na questão da educação, nós vamos fazer tudo isso com muita criatividade. E outra coisa, com foco em tecnologia, né? Então, nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais, que ao longo desses anos, essa secretaria foi ocupada majoritariamente por políticos, que não estou dizendo aqui que são bons ou que são ruins, mas não são as pessoas mais adequadas para poder tocar tecnologia. Quem toca ciência e tecnologia é gente da ciência e tecnologia, não adianta. Então nós vamos ter gente qualificada lá, sob o nosso comando, obviamente, né? Sem terceirizar responsabilidades, mas nós vamos fazer esse investimento na educação. Nós temos que melhorar a nota de Minas Gerais no IDEB. Então, o que acontece? Quando a escola pública oferece ensino de qualidade, qualificação técnica, língua estrangeira e outra coisa importantíssima, né, que as pessoas às vezes esquecem de dizer, merenda escolar 3 vezes ao dia, porque tem muita criança que precisa dessa merenda escolar, professores precisam dessa merenda escolar de qualidade durante o dia na escola. Então eles vão ter gosto de ir para a escola, porque nós vamos fazer um trabalho profundo de resgate da qualidade da educação em Minas Gerais, como já foi em tempos outros, mas nós vamos retomar esse trabalho. Mas lembro, primeira coisa, prioridade, colocar o salário dos professores em dia e fazer os repasses devidos do Estado para a área de educação nos municípios, porque os municípios também estão deixando de pagar os professores já, porque o Estado não repassa esses recursos. Nós vamos fazer isso. Perfeito, candidato. Nós vamos passar agora para 5 perguntas, né, que foram transmitidas, foram enviadas à Federaminas, sim, através dos nossos parceiros e também dos presidentes e diretores das associações comerciais. Por gentileza, a primeira pergunta. Sou Valmir, contador e empresário na cidade. Gostaria de saber se dentro das propostas para governar Minas, existe alguma proposta que contemple a simplificação do nosso regulamento ICMS. Nós temos um regulamento mais complexo do país. As empresas hoje gastam muito para aplicar as leis, ao invés de gastar com a produtividade, ou seja, gerar riqueza. Ficam gastando tempo com burocracia. Candidato, esse é o Valmir, nosso vice-presidente aqui da Federaminas, e a gente tem um conselho tributário aqui muito forte, muito pesado aqui no sentido assim de formadores de opinião e também de um ótimo serviço que nós prestamos aos nossos associados. Não, e a pergunta é, além de muito oportuna, obrigado, viu, Valmir, pela pergunta. A pergunta, além de extremamente oportuna, ela vem numa hora muito boa, porque nós estamos fazendo um estudo a respeito da questão da complexidade do ICMS em Minas Gerais. Complexidade é uma palavra muito leve para a questão do ICMS em Minas Gerais. O ICMS em Minas Gerais é muito desorganizado, bagunçado, ele é atabalhoado. E nós precisamos simplificar isso, mas mais do que isso. Nós estamos fazendo estudo e nós precisamos de vocês para poder nos auxiliar nesses estudos, no sentido de implantar em Minas Gerais o IVA. Talvez seja a solução que nós tenhamos, a mais democrática, a mais justa para a gente poder trabalhar essa simplificação. Então a gente acabava com o ICMS e implantava o IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. Mas para isso nós precisamos conversar com vocês, que entendem do assunto. Mas é um caminho, porque essa questão do ICMS, a carga tributária de Minas Gerais, ela é muito, muito embaraçada. É aquilo que nós estamos falando. Ela espanta investimentos, porque agora nós estamos numa situação em Minas Gerais que a gente não está na situação de atrair negócios para Minas Gerais. Nós estamos tentando segurar o que tem aqui. Então nós estamos, eu já disse, eu tenho falado muito isso, nós estamos num estado muito rico, mas que distribui muita pobreza. Nós temos
um histórico de ser um Estado inteligente, para frente, adiantado, de vanguarda. Hoje nós vivemos o contrário, nós vivemos um atraso. Nós vivemos um atraso. Essa questão tributária de Minas Gerais é criticada por todos os estados do Brasil. Eu não consigo compreender por que Minas Gerais chegou a esse ponto no que diz respeito à sua tributação, à sua política de tributação. Mas essa questão do IVA, eu julgo ser, pelo que eu estou estudando e pelo que a gente está aprimorando, eu julgo ser uma solução inteligente, fundamental nesse momento para resolver essa questão. É lógico que demanda tempo, mas nós estamos entendendo, até pegando no direito tributário comparado, que o IVA pode ser uma grande solução. Hoje até eu vi um economista de um presidenciável aí falando em criar uma alíquota única para o imposto de renda. É um negócio muito complicado, eu não consigo compreender. Eu vi falar sobre volta da CPMF. São coisas que a gente precisa abominar aqui nesse país. Esse aumento sucessivo de carga tributária, isso, gente, tem que compreender, aumento de carga tributária não é aumento de riqueza. Não são conceitos que se equivalem, isso não existe. Então nós vamos trabalhar com muita inteligência essa questão, com muita humildade, ouvindo quem precisa ser ouvido, mas se a gente conseguir reorganizar a carga tributária do ICMS principalmente, as suas alíquotas, as suas variações, a sua complexidade, ajuda muito. Mas eu acho que o IVA, nesse momento, é o melhor caminho a ser seguido. Muito bem. Vamos passar para a próxima. Olá, candidato. Aqui José Antônio da Silva, gestor e presidente da ACIJU, Associação Comercial e Industrial de Juruáia, sul de Minas. Eu gostaria de saber como serão selecionados e nomeados os secretários que vão comandar as secretarias de Estado, principalmente da área de comércio, indústria e prestação de serviços, e quais são as propostas e projetos para trabalhar o empresariado mineiro nessas áreas do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Muito obrigado. De uma associação comercial lá de Juruáia, no sul de Minas. É uma cidade fantástica tudo e bem participativo com a gente aí. Zé Antônio, um abraço a você e a toda Juruáia, né? Toda querida nossa Juruáia aí no sul das Minas Gerais. Essa questão do secretariado será escolhido a dedo, criteriosamente, sob o crivo do governador do estado. O meu secretariado não vai contemplar partidos políticos. Meu secretariado, é lógico que você tem algumas pastas que você tem que ter gente que faz política, que é político, mas política no bom sentido da palavra da política, né? Mas as áreas técnicas vão ser ocupadas por técnicos. E especialmente para vocês do comércio, que tem essa preocupação, comércio, indústria, trabalho, nós vamos buscar entre vocês, nós vamos buscar nos segmentos, nos setores representativos desse segmento. Então nós vamos trazer gente qualificada, ficha limpa, né? Nós vamos trazer gente ficha limpa, gente da iniciativa privada, e olha que no estado não tem salário competitivo com a iniciativa privada, mas nós vamos trazer gente que esteja disposta a dar essa contribuição para Minas Gerais. Então nós vamos ter gente qualificada agora, sob o comando do governador do estado. Digo, repito e volto a repetir, nós não vamos terceirizar responsabilidades. Então nós vamos trazer essas pessoas do meio da iniciativa privada, gente que entende, gente que conhece. Já estamos sondando alguns nomes que estão contribuindo para a gente no nosso plano de governo, né? Porque o nosso plano de governo é apresentado ao Tribunal Eleitoral, apenas um projeto de plano de governo. Depois, a partir do momento da campanha, que você vai dialogando com segmentos, com setores, você vai conhecendo, vai aprendendo, e aí você vai pormenorizando esse plano de governo, perdão. Então, pode ter a certeza absoluta. E outra coisa, será um secretariado extremamente enxuto e objetivo, para dar respostas rápidas às questões rápidas. Nós não vamos burocratizar a máquina, nós vamos despartidarizar as secretarias, nós vamos dar qualidade técnica para que elas funcionem, nós vamos ter um corpo técnico qualificado, com servidores motivados, recebendo salário em dia, mas é importante que se frise que quem for atuar na área de ciência e tecnologia tem que entender de ciência e tecnologia. Quem for atuar na área de comércio, geração de emprego, indústria, tem que entender dessa área. É gente da área, oriundo da área. Não é só entender da área, tem que ter essa vivência, tem que vir para dentro do governo, trazendo a sua experiência e a sua colaboração. Sob o nosso comando, mas com muito cuidado. Nós vamos fazer um secretariado enxuto, eficiente, nós vamos dar mais eficácia à máquina. Nós vamos fazer vocês, principalmente do comércio, sentirem o Estado presente na vida de vocês. Não como criador de problema, mas como desembaraçador e parceiro para ladear essas demandas. Muito bem.
Vamos passar para a terceira pergunta, por gentileza? Meu nome é Manuel Inácio, eu sou advogado, moro na cidade de Contagem. Eu gostaria de saber do candidato, se eleito, o que ele pretende fazer com relação ao pagamento dos servidores públicos, tanto da ativa quanto os aposentados, que há um bom tempo vem sofrendo, sendo penalizado com a questão do parcelamento dos seus vencimentos, dos seus pagamentos. O que o candidato pretende fazer para solucionar essa vergonhosa situação no estado de Minas Gerais? Obrigado. Manuel é um parceiro nosso, a Federaminas, tá, é advogado e participa muito efetivamente dentro do nosso movimento. Não, e vem com uma pergunta muito oportuna e muito importante que a gente precisa clarificar aqui. Bom, primeira coisa, a questão do salário dos servidores, nós já falamos aqui, isso é um problema que já estava dando indicativos que aconteceria já há muitos anos. Não houve planejamento, não houve gestão. Nós precisamos entender o seguinte, uma das medidas que nós vamos tomar nos primeiros dias do nosso governo é nós vamos unificar a folha de pagamento do Estado. Vocês não acreditam, quem está nos assistindo aí, que o Estado não tem uma folha de pagamento. O Estado tem várias folhas de pagamento. Então o Estado paga, ele não sabe para quem que paga, quanto que paga e o que paga. Né? Por isso que nós estamos aí estourando os limites aí da lei de responsabilidade fiscal. Porque nós temos várias folhas de pagamento, nós temos uma folha na polícia, nós temos uma folha num órgão determinado, no outro, na secretaria, nós temos que unificar essa folha, nós temos que enxugar essa folha. Nós temos um outro problema que nós temos que enfrentar, que é o crescimento vegetativo dessa folha. Porque à medida que vão entrando mais aposentados, essa folha vai crescendo a cada dia mais, tem vantagens que são pagas, nós precisamos requalificar isso aí. Não é colocar na conta do aposentado que o Estado está quebrado porque o inativo é que gera. Não é isso. O Instituto de Previdência do Servidor do Estado tinha um fundo. E esse fundo ele foi dissolvido e o recurso foi para o Caixa Único do Estado. E esse caixa deficitário acabou com esse recurso. O que acontece? Previdência de Minas Gerais falida. Gente, não adianta tentar escapar dessa solução. Nós temos que fazer uma profunda reforma na Previdência do Estado de Minas Gerais, assim como vai ter que fazer reforma na Previdência no Sistema Geral de Contribuição. Não essa reforma que foi encaminhada pelo Presidente da República, uma reforma unilateral, antidemocrática. Nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos resguardar direitos, garantir esses direitos, mas nós vamos ter que fazer essa reforma. Olha, nós vamos devolver a autonomia administrativa do IPSENG. O IPSENG precisa ter, sempre foi, o IPSENG é um instituto de previdência dos servidores. Ele não é órgão do Estado, do Estado estrito sensu. Ele é uma autarquia e precisa ter, cumprir a legislação de uma autarquia. Então nós precisamos, primeiro, para colocar salário de servidor em dia, inteligência, criatividade, austeridade, acima de tudo, seriedade na gestão. Não é criar comissão para não resolver nada. Nós não vamos fazer isso. E olha, gente, nós não vamos colocar salário em dia nos primeiros dias de governo. Acho que vamos conseguir colocar salário em dia no final do primeiro ano de governo, ou seja, outubro, novembro, dezembro de 2019. Pelo que a gente está sentindo aí, isso com a economia voltando a crescer aqui em Minas Gerais e no Brasil. Outra coisa, então, nós vamos fazer a reforma da Previdência dos servidores do Estado e vamos unificar as folhas de pagamento do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Por gentileza, a próxima pergunta. Senhores candidatos, estamos aqui num treinamento dentro de uma ONG para preparar o jovem para o mercado de trabalho. O que eu pergunto para você no seu governo, qual é o seu plano para que seja mais facilitado o ingresso de jovens no mundo do trabalho? Esse desemprego, essa taxa de desemprego alta, ela traz consequências irreparáveis na vida desses jovens que hoje estariam precisando de entrar no mercado de trabalho. O que você irá fazer para melhorar essa condição? Meu nome é Wellington Martins, eu sou empresário e sou também dirigente de uma ONG, porque eu faço isso para ajudar na questão social da minha comunidade. Obrigado.
O Hector é um grande amigo meu conterrâneo, né, de Araxá, e ele trabalha estritamente na parte de educação. E é um grande defensor de valorizar os estudantes, né, principalmente com relação ao primeiro emprego e tudo mais. Bom, Wellington, um abraço aí, abraçar Araxá. Nós temos aí no Avante um deputado de Araxá, o Bosco, né? Uhum. Muito atuante e Araxá, uma cidade importantíssima, né? Precisamos até de resgatar a questão do turismo da de Araxá. A gente acha que até que está bem abaixo, subaproveitada. Mas eu já respondi em grande medida a pergunta dele, dizendo o seguinte: a nossa meta para a educação em Minas Gerais, a meta prioritária é colocar salário dos servidores em dia. Mas mais do que isso, para poder colocar o jovem em condição de competir no mercado de trabalho, ele tem que sair do ensino médio, que é de responsabilidade constitucional do Estado. Ele tem que sair do ensino médio dominando língua estrangeira um pouco, né? Não vai sair um expert em língua inglesa, por exemplo, mas é preciso que ele tenha domínio de língua inglesa e é preciso que ele tenha qualificação técnica, curso técnico profissionalizante já no ensino médio. Isso precisa ser feito. E isso não pode ser uma política de governo, não pode ser uma política do meu governo, tem que ser uma política de Estado. E isso nós vamos trabalhar muito para fazer a partir do segundo ano do nosso governo, porque nos 2 primeiros anos não dá para fazer. E como é que nós vamos fazer? Nós não vamos, o Estado não vai ter dinheiro para fazer também a partir do segundo ano. Nós vamos ter que buscar parcerias e nós vamos saber fazer isso com muito, inclusive com ONG. Ele mesmo é presidente de uma ONG, inclusive com as ONGs, com as OCIPs, com o terceiro setor. Tem que ter a humildade de reconhecer que o Estado não sabe fazer. Então nós vamos buscar com quem sabe fazer essas parcerias, qualificar os nossos jovens para que eles possam entrar no mercado de trabalho em situação competitiva. Agora, mais do que isso, já disse e repito, quem gera emprego não é Estado. Então nós precisamos recuperar a economia em Minas Gerais. Como é que nós vamos recuperar a economia em Minas Gerais? Com austeridade fiscal, com menos interferência do Estado. Nós atrapalhamos demais os negócios aqui em Minas Gerais, mas nós atrapalhamos muito, e vocês sentem isso na pele, vocês sabem. Então nós vamos ser um Estado mais distante das questões que emperram os negócios e mais presente nas parcerias com o comércio, com a indústria, com a atividade econômica. Agora, a grande palavra do momento para a questão do trabalho é tecnologia e informação. E nisso nós vamos ser incisivos no nosso governo. Já nós vamos para a nossa quinta pergunta, tá? Olá, meu nome é Gustavo Tatagiba, sou diretor da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Formiga. Minha pergunta é a respeito da MG 050. O seu plano de governo contempla a finalização das obras de duplicação dessa tão importante rodovia para o estado de Minas Gerais? Obrigado. Gustavo é nosso diretor aqui, ex-presidente da Associação de Formiga, atual diretor, e grande defensor do associativismo. Sim, Gustavo, excelente pergunta. O problema é que eu não vou ser aqui irresponsável de dizer que há um programa para a duplicação da MG 50. Muito pelo contrário. Nos próximos anos aí, eu acho que a MG 50 vai ficar como estado do ponto de vista de duplicação. O que a gente pode fazer através de PPPs ou de concessões é requalificar alguns pontos que são mais importantes e necessários nesse primeiro momento. Eu não entendo essa questão da MG 50 porque ela é pedagiada, a 050. Ela é pedagiada, uma parte dela. E esse pedágio que tem lá não presta serviço nenhum. Do ponto de vista da assistência ao usuário, né? É uma rodovia sem duplicação e não faz sentido, a gente não consegue compreender a que interesse atende esse pedágio lá da MG 050. Isso aí a gente precisa levantar, auditar e entender também o que está acontecendo. Agora, nós estamos com uma preocupação muito importante do ponto de vista das rodovias federais que cortam Minas Gerais, por exemplo, a 381, né? O anel rodoviário. A gente entende o esforço do prefeito Alexandre Calil no sentido de municipalizar o anel rodoviário. A gente quer ser parceiro do município nesse sentido, na questão do anel rodoviário, de municipalizar as ações do anel, a gestão do anel, né? Nós queremos ser parceiro nesse sentido, o Estado de Minas Gerais vai atuar. A questão das rodovias federais, em que os governos ficam
transferindo a responsabilidade para outras esferas. Ah, é obra do governo federal. Quem morre em rodovia federal que corta Minas Gerais? Mineiros. Se é mineiro que morre em rodovia federal que corta Minas Gerais, é responsabilidade de Minas Gerais. Nós vamos atuar incisivamente no sentido de fazer com que esses cronogramas sejam cumpridos. Independentemente de quem é o presidente da República, de que partido ganhou a eleição para presidente da República. Porque quando se ganha a eleição, encerra a eleição. Aqui em Minas Gerais nós temos um problema que nós estamos disputando a eleição há 16 anos. A eleição nunca acaba. Então nós vamos fazer, com esse nosso diálogo, com essa nossa mineiridade, sem ódio, sem rancor, um diálogo permanente com o governo federal para a gente resolver essas questões. Mais específicas em relação a 050, a gente reconhece a incapacidade da gestão da 050 no sentido de nos fornecer um serviço de rodovia adequado, mas infelizmente seria um grande investimento e que não há previsão nem aporte financeiro para os próximos 4 anos. Candidato, nem parece que o tempo, já temos quase 1 hora aqui, tá? Você tem agora 5 minutos para falar, dar as suas considerações finais e, acima de tudo, mostrar por que é importante votar no Avante. Obrigado. Realmente, mais uma vez, agradecer, né, a audiência de vocês, cumprimentar aí quem está nos ouvindo e nos assistindo, agradecer o Sistema Federaminas pelo esse convite. É muito bom a gente estar aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem de expor as nossas ideias. Nesse sistema eleitoral vigente no Brasil, os partidos ficam no monopólio dos grandes partidos e os pequenos têm menos espaço, e esse espaço, como eu disse, muito democrático, ele é igual para todos, isso é muito bom. Dá a gente a oportunidade de conversar e de falar mais perto com as pessoas e entender melhor o que elas querem e precisam de nós, né? Eu quero dizer que a nossa candidatura, ela é uma candidatura independente, é uma candidatura que tem compromisso apenas com as pessoas. Nós não temos grandes núcleos partidários e coligações que tenhamos compromisso no governo. Nós vamos ter compromisso com os segmentos da sociedade, com as pessoas. Nós temos uma campanha aí que está indo para as ruas de forma muito altiva, discutindo Minas Gerais com muita sensibilidade, com humildade, mas com sabedoria e firmeza também, para poder identificar problemas, mas mais do que isso, apontar soluções. Nós sabemos que o Estado de Minas Gerais passa por um momento único na sua história. Minas Gerais está humilhada perante o sistema, perante o Brasil, perante os outros estados. Nós vamos resgatar a dignidade de Minas Gerais, nós vamos colocar Minas Gerais novamente no caminho certo, porque nós temos propostas e independência para fazer isso. Nós queremos uma Minas de volta para nós mineiros, essa Minas que nos foi subtraída. Nós queremos uma Minas que cresça com sustentabilidade, com tecnologia, com inovação, mas nós queremos uma Minas também focada nos grandes temas nacionais. Nós queremos a rediscussão da Lei Candir, nós queremos a rediscussão do Pacto Federativo, não pode continuar como está. Ao meu sentir, a União já rompeu com esse pacto ao arrecadar recursos dos municípios e dos estados e não repassar. Então, todas essas discussões de cunho nacional, Minas Gerais pretende capitanear no nosso governo. Para Minas Gerais, especialmente para dentro de Minas Gerais, nós vamos fazer um governo austero, justo, enxuto, sem interferir na vida das pessoas de modo a atrapalhá-las. Nós vamos ser parceiros das pessoas. Nós vamos ter menos Estado na iniciativa privada e mais Estado nas políticas públicas, que é onde ele precisa e deve fazer. Então nós vamos ter mais Estado na saúde, na educação, na segurança pública, e menos Estado interferindo nos negócios, no empreendedorismo, o Estado atrapalhando o empreendedor aqui em Minas Gerais. Nós vamos fazer um Estado com a carga tributária mais honesta, mais justa e mais eficiente. Essas são algumas medidas que nós pretendemos tomar já nos primeiros meses de governo. Nós temos 100 dias para entregar um planejamento para os 4 anos de governo. Então, já em 2019, nós já vamos estar devolvendo aos municípios os seus repasses, colocando o salário dos professores em dia, das polícias. Agora nós precisamos de ter, com muita clareza, algumas ações importantes que nós vamos tomar nesse início de governo. É devolver a essas pessoas mais do que o seu salário, é a sua dignidade. Nós queremos que as pessoas, que a mãe,
que quando o filho sai para a escola, que essa mãe tenha certeza que a escola está aberta e que lá ele vai encontrar uma professora motivada para lecionar para ele. Nós queremos que essa mãe tenha certeza que esse filho vai voltar da escola com 3 refeições diárias e que ele vai voltar da escola com segurança. Nós queremos dizer que a pessoa que vai abrir o seu comércio às 7 da manhã, aquele pai de família que vai com a sua esposa, que vai com seu filho para aquele comércio, que ele vai abrir a sua porta e que ele vai trabalhar com tranquilidade, porque a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança estarão presentes no dia a dia deles. E quando eles procurarem o Estado para poder resolver as suas questões administrativas, burocráticas, que ele não vai ter um Estado que o atrapalhe. Ele vai ter um Estado que vai ser parceiro, porque a nossa ideia é desembaraçar essa relação do Estado com o comércio, com a indústria e com a iniciativa privada. Nós vamos ser, como eu disse anteriormente, um Estado mais distante daquilo que ele não sabe fazer. O Estado não vai interferir na iniciativa privada e vai ser mais perto das pessoas. Nós acreditamos muito nisso porque nós vamos resgatar Minas Gerais e colocar Minas Gerais, no lugar que ela sempre ocupou no Brasil, que é o de Estado mais importante dessa federação. Candidato, parabéns pelas colocações, parabéns por até aproveitar o tempo nosso aqui, dentro do cronograma, aproveitou muito de expressar essa sua plataforma, esse plano de governo dentro da sua gestão. Tá ok? Te agradeço aqui a presença, tá? Esperamos em futuro breve, estamos em contato aí e para fazer essas parcerias aí com vocês. Estamos à disposição, muito obrigado pelo convite, muito feliz por estar aqui. Bem, pessoal, chegamos ao final desse programa, dos 4º programa, muito importante para nós, para todos, né, do nosso sistema, não só do sistema associativista, mas todos que nos ouvem e que nos veem, tá? Mostrando um pouquinho mais uma plataforma de governo de mais um candidato ao nosso governo aqui. A todos vocês, meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.